Olá pessoal, vamos falar sobre a geometria espacial, tudo ok? Vamos iniciar as aulas sobre geometria espacial, serão 5 partes dedicadas à geometria espacial. Vamos falar dos chamados sólidos geométricos. Nosso conteúdo é a geometria espacial. A geometria espacial trabalha com o cálculo de área e volume de sólidos geométricos. Vamos estudar os principais sólidos geométricos que você viu no terceiro ano do ensino médio. Tudo ok? Vamos começar. O primeiro sólido geométrico estudado é chamado de cubo. Cubo ou prisma de base quadrada. O cubo tem todas as arestas iguais. Então vamos desenhar um cubo. Para desenhar um cubo, você desenha, primeiro, você pode desenhar 2 quadrados. Observe aí o que vai ser feito, desenhe 2 quadrados da maneira que você está vendo. É importante saber, não é desenhar, você não vai desenhar na prova, mas o desenho ajuda na resolução da questão. Então é importante, né, saber fazer o desenho de um cubo. Bom, vamos ter que ajustar aqui, né, para deixar do mesmo tamanho. Então é necessário fazer o desenho para poder, né, ter o entendimento da questão. Então, vamos desenhar aqui a ideia de um cubo, faça um quadrado, depois faça um outro quadrado. Ó, então, está aí o desenho de um cubo. Faça 2 quadrados iguais, como está sendo mostrado aí no vídeo. E aí, você une os vértices. Ó. Então, estão vendo aí? É importante, né? Cada linha dessa que eu estou traçando é uma aresta. Bom, existem arestas que elas não são visíveis. Por exemplo, vamos apagar essa linha aqui, ó. Esta aresta, ela não é visível, ela deve ser desenhada tracejada. Tudo ok? Esta outra aresta aqui, ó, ela não é visível, né, para quem está de frente, então ela deve ser desenhada tracejada. Esse é o desenho correto, né, do cubo. Essas arestas devem ser tracejadas. Vamos apagar também essa aresta. Essa aresta também ela não é visível, ela deve ser desenhada tracejada. Tudo ok? Então temos aqui no cubo, o cubo é uma figura com uma face inferior, uma face superior e 4 faces laterais. Tá? É chamado de face. Cada região desta, ó, essa região que eu estou marcando aqui em cima, ó, é uma das faces do cubo. Faces são 6. O cubo tem 6 faces. Bom, cada pontinho, né, deste, ó, a interseção das arestas, é o vértice. E o cubo, ó, se você observar, tem 4 vértices inferior e 4 vértices superior. Faces, nós vamos colocar aqui, faces são 6, né, vértices são 8, tá bom? E as arestas são essas linhas, ó. O pessoal tem locais no Brasil que chama de quina, borda, né? Então são as arestas de um cubo. Arestas. Num cubo tem 4 arestas inferior, 4 superior e 4 laterais. São 12 no total. Nós vamos colocar aqui no singular, aresta, e no total são 12. Tudo ok? Existe uma relação, né, muito importante da geometria espacial. O número de arestas mais 2 é igual ao número de faces mais o número de vértices. Se você conferir, ó, arestas são 12. 12 mais 2, 14. 14 é o número de faces mais o número de vértices. 6 mais 8, 14. Então, o número de arestas nesse caso é 12. 12 mais 2 é o número de faces, que é 6, mais o número de vértices, que é 8. 14 igual a 14. Bom, o que é que caracteriza um cubo? É sua aresta. Vamos colocar aqui a letra A. Esta aresta que eu acabei de marcar é justamente o comprimento, ó, da base, né? A base é um quadrado. Outra aresta aqui lateral, são aresta lateral, também A. E a altura é a própria aresta. Veja que as 3 medidas, comprimento, largura e altura, correspondem à própria aresta do cubo. Então, uma aresta é comprimento, outra aresta é largura, outra aresta é altura. Como é que eu calculo o volume de um cubo? É importante saber essas relações que eu vou anotar aqui na tela. Primeiro, o volume. O volume é base, né, vezes altura. O volume do chamado prisma, o cubo é um prisma, né, de base quadrada.
Bom, a base é um quadrado. O volume da base é A vezes A, que é a área de um quadrado. Vamos colocar isso dessa maneira. A base de um cubo é um quadrado. De lado A, que é a própria aresta. É o lado do quadrado. Então, a área da base, a base tem área da base é igual a A vezes A. Ou seja, esta área é A elevado ao quadrado, é a base. Bom, e a altura é o próprio A, logo o volume de um cubo será base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é o próprio A, logo o volume será A elevado à terceira, A ao cubo. É assim que se calcula o volume de um cubo, A elevado ao cubo. Bom, vamos continuar, vamos ver a superfície de um cubo. Se você abrir um cubo, a superfície total de um cubo, superfície total. Vamos chamar a superfície total de ST, S índice T. Se eu abrir um cubo, ele todo aberto, vamos desenhar aqui um cubo todo aberto. Um cubo aberto teria 4 faces laterais. O cubo tem 4 faces laterais, eu estou desenhando aqui as 4 faces laterais do cubo, tá bom? E teremos o topo, a base superior e a base inferior, que seria desenhado assim, ó. No final temos 6 quadrados, Se você abrir um cubo e mostrar todas as faces de um cubo, o cubo tem 6 faces, como foi anotado antes. Estão aí as 6 faces de um cubo. E o comprimento é a aresta, largura aresta. Então, a área, a superfície, ou área de cada quadrado deste é A ao quadrado. Cada quadrado deste é A vezes A elevado ao quadrado. É a área. Como temos 6 deles, então a superfície total é dado por 6A elevado ao quadrado. Bom, minha gente, então temos aí as duas relações válidas para um cubo. O volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo e a superfície total de um cubo é 6 vezes a aresta elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer um pequeno exercício para que você treine essa ideia. Exemplo. Vamos fazer um pequeno exemplo. Começar com o exemplo 1. Calcular o volume e superfície total de um cubo com aresta A igual a 3 metros. Tudo ok? Então, qual é o volume total? Volume total e a superfície total de um cubo com aresta 3 metros. Bom, a solução é simples, Pare o vídeo, resolva aí o cálculo e já vamos conferir. Bom, se você fez isto, verificou que o volume do cubo é aresta elevado ao cubo, ou seja, 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27 metros cúbicos. Tá bom? Esta unidade de volume é a unidade de comprimento elevado à terceira potência. E quem é a superfície total deste cubo? 6A ao quadrado. Isto aqui é igual a 6 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 9. 6 vezes 9 dará uma superfície total de 54, só que agora são metros quadrados. Não esqueça que volume é o produto de metro vezes metro vezes metro. Metro vezes metro vezes metro dá metro à terceira. Área é metro vezes metro. São dois comprimentos, dá metro ao quadrado, tá bom? Bom, gente, está aí resolvido o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Dado o volume, encontrar a área total, por exemplo. Exemplo. Determinar
a superfície total de um cubo com volume de 125 centímetros cúbicos. Tudo ok? Determinar a superfície total de um cubo com volume 125 centímetros cúbicos. Pare o vídeo, veja aí qual é a solução deste problema. Bom, se você fez isto, verificou o seguinte, temos dois cálculos a fazer. Partindo-se do volume, que é A elevado ao cubo, encontraremos a aresta. E com a aresta calcularemos a superfície total, que é 6A elevado ao quadrado. Então essa é a sequência de cálculo que você executou. Preste atenção e confira o volume 125. Aresta ao cubo é igual a aresta ao cubo. Como está elevado ao cubo, tire a raiz cúbica. Raiz cúbica de 125. É a aresta. Bom, quem é a raiz cúbica de 125? Bom, lembrando, vamos relembrar, fatória. 125 divida por 5 dá 25. Divida por 5 dá 5, por 5 dará 1. Ou seja, 125 é 5 elevado à terceira. Então fica fácil encontrar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 125 é raiz cúbica de 5 à terceira, que é igual a aresta. Logo, bom, raiz cúbica de 125 é 5. Então a aresta A é igual a 5. Com base, sabendo que o valor da aresta é 5, encontramos a superfície total. 6 vezes 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 120. 5 ao quadrado, 25. E 6 vezes 25, temos uma superfície total de 150. A unidade é centímetros quadrados, porque era área. A aresta é 5, o valor da aresta é 5 centímetros, tá bom? Que é um comprimento. E a área é 150 centímetros quadrados. Tudo ok? Vamos para o nosso terceiro e último probleminha aí, que temos muito a falar. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos relembrar o cálculo agora, dado a área, calcular o volume. Determinar o volume de um cubo. Determinar o volume de um cubo com superfície total igual a 600 decímetros quadrados. Vamos ver aí. Determinar o volume de um cubo com superfície total de 600 decímetros quadrados. Bom, pare o vídeo, execute aí o cálculo, verifique o resultado. Vamos ver a solução? O cálculo é feito em duas etapas. Primeira etapa, partindo-se da superfície total, que é igual a 600, encontraremos a aresta. E com a aresta calcularemos o volume, que é a aresta elevado ao cubo. Tudo ok? A superfície total é 6 aresta ao quadrado, que é igual a 600. O 6 multiplicando passa dividindo. A aresta ao quadrado é 600 dividido por 6. 600 dividido por 6 significa que a aresta ao quadrado é igual a 100. E a aresta será a raiz de 100. A aresta será igual a raiz de 100, que é igual a 10. A unidade é decímetro, tá bom? Raiz de 100, 10. Substituindo a aresta por 10, fica 10 elevado ao cubo. Para encontrar o volume, aresta ao cubo. Volume 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 decímetros cúbicos. Então está aí. Vimos aí o que é o cubo e como calcular o seu volume e a sua superfície. Vamos para a segunda figura. Muito importante.
Vamos falar do paralelepípedo. O paralelepípedo. O paralelepípedo também é um prisma, né? Da mesma maneira que o cubo. Tanto o cubo quanto o paralelepípedo é um prisma. Só que a base do cubo é um quadrado e a base do paralelepípedo normalmente é um retângulo, né? Pode ser um quadrado também, mas normalmente é um retângulo. Para desenhar um paralelepípedo, desenhe dois retângulos. Vamos desenhar um retângulo. Bom, vamos desenhar um retângulo. Depois um outro retângulo. Desenharemos um retângulo. Depois um outro retângulo. Pronto, o primeiro retângulo foi desenhado. Agora desenhe um segundo retângulo. Aí estou desenhando aí um segundo retângulo. Uma vez que você tem esses dois retângulos, poderá traçar um paralelepípedo. Da mesma forma, existem arestas que não são visíveis. Por exemplo, esta aresta não é visível, então deve ficar tracejada. Esta é visível. Esta aresta é visível, que eu estou traçando agora, é visível. Bom, vamos apagar para ficar bonito, né? Esta aresta que eu estou traçando agora, ela é visível. A de cima é visível, mas, por exemplo, esta aresta aqui, ela não é nem esta. Então, vamos tracejá-la. Essas arestas ficam na parte de trás da figura. Nós não temos visão dela, então é assim que se desenha um paralelepípedo, tá bom? Aí está o nosso paralelepípedo. Temos o comprimento, representado pela letra A largura, representada pela letra B, e a altura, representada pela letra C. O volume de um paralelepípedo é base vezes altura. A área da base é calculada como A vezes B, e a altura é C. Então a fórmula que calcula o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. E a superfície total? Bom, a superfície total de um paralelepípedo, se você observar, né, eu estou aqui na sala na forma de um paralelepípedo, né, esse estúdio de gravação. Ou uma caixa de sapato. Pense numa caixa de sapato. A tampa e o fundo são do mesmo tamanho. A lateral para frente e atrás é do mesmo tamanho. As laterais, né, um ao lado do outro também do mesmo tamanho. Então temos duas, duas e duas. São 6 no total, 2 a 2 iguais. Então, para calcular a superfície total de um paralelepípedo, eu vou anotar aqui, né, a ideia seria, bom, a base do paralelepípedo, vamos colocar aqui, ó, é A vezes B. A lateral é calculado como B vezes C. Então, esta base inferior é A vezes B, a lateral é B vezes C. E a face de trás, essa parte de trás, é A vezes C. A vezes C. Então, temos 3 vezes isto, né, essas 3 faces. Então, a superfície total será A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C, só que existem 2 de cada. Então, pegue isto aqui, essa expressão, e multiplique por 2. A superfície total é 2 vezes este valor. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar o que está sendo mostrado? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Ó. Exemplo, determinar volume e área ou superfície total de um paralelepípedo com 8 metros por 6 metros por 3 metros. As dimensões, 8 por 6 por 3. Tudo ok? Pare o vídeo, execute aí o cálculo e vamos conferir. Bom, se você parou o vídeo e solucionou, vamos conferir. A solução é, o volume é A vezes B vezes C. Qualquer um dos valores pode ser A, outro B, outro C. É um produto, não importa a ordem. Então, podemos fazer 8 vezes 6 vezes 3.
8 vezes 6, 48. Então vai ficar 48, 8 vezes 6, 48, 48 vezes 3. O resultado disso é 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12 e 2, 14. 144 metros cúbicos. Este é o volume. E vamos para a área do paralelepípedo. A área do paralelepípedo, ou superfície total, é 2 vezes A vezes B, mais BC, mais AC. Bom, supondo que A é 8, B é 6, B 6, C 3, A é 8 e C é 3. Então, ó, temos os valores aí 8, 6 e 3. Vamos voltar para conferir. Ó. 8, 6 e 3, né, são as dimensões. Então, a superfície total será 2 vezes 8 vezes 6, 48. 6 vezes 3, 18. E 8 vezes 3, 24. Fazendo o nosso cálculo, ó, temos 2 vezes 48. 8 mais 4, 12. 12 e 8, 20. Vai 2, 2 e 2, 4, e 1, 5, e 4, 9. Então, a superfície total é 2 vezes 90, dá 180 metros quadrados. Tudo ok? Temos aí, né, o resultado aí da nossa questão. Eu espero que vocês tenham acompanhado, tá bom? Relembrado essas ideias. Vimos 2 sólidos geométricos nessa aula. O prisma, né, de base quadrada, chamada cubo, e um prisma de base retangular chamado de paralelepípedo. Até o nosso próximo encontro.